Estamos de volta com Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, e sempre com um assunto muito bacana. Hoje falando sobre igreja, você aí que pertence a uma igreja, que se reúne como igreja, falando sobre lugar, pessoas, sempre com pessoas muito interessantes, formadores de opinião, pastores, líderes, e você ligadinho aqui na Boas Novas com um conteúdo muito legal para sua vida. Legal, a gente está de volta. Volto com o senhor, pastor Walter. Até agregando uma pergunta, colocando dessa temática que a gente está falando, por que ainda devemos ir à igreja aos domingos, assim, só para compreender? O fato de ir à igreja no domingo cumpre a plenitude do ser igreja nas pessoas? Lincoln, até a fala que eu queria ter pego no bloco passado, quando ele falou da presença de Deus no meio de dois ou três, acho que a presença de Jesus ela é inerente a essas coisas. Mas quando você fala, eu não tenho dúvida, eu sou maduro o suficiente para saber que igrejas e instituições estão desgastadas, eu sei disso. A nossa maior dificuldade hoje é ser igreja quanto instituição. Por quê? A igreja é feita de homens e cada um tem seu jeito, cada um tem seu modo, cada um tem as suas manias. E por conta disso vai surgindo igrejas de todas as naturezas. E aí você vai ter igreja que adota isso, mas não adota aquilo. E assim vai. E aí você cria uma série de usos, costumes, etc, etc. E por conta disso as instituições ficam desgastadas. Eu até sei que tem espaço para todo mundo, eu acredito nisso. Mas ficam desgastadas. O problema é que esse desgaste faz com que pessoas comecem a pensar que é melhor não ir à igreja. É melhor eu já estou começando, você já deve ter ouvido isso, os pastores que aqui estão já devem ter ouvido de gente que se acha, eu posso ter Jesus na minha casa, eu posso ler a Bíblia na minha casa, eu posso orar na minha casa, não preciso de igreja, por conta desses descaminhos da própria igreja. Então a igreja, como instituição, eu creio que ela tem caminhado com muita dificuldade. Eu não sei se você teve a oportunidade, naquele livro que eu escrevi, A Igreja de Hoje aos Olhos de Jesus. Não cheguei a ver, não. Esse livro ele fala um pouco sobre isso. Eu trato a igreja de Atos e começo a trazer para o mundo de hoje. E eu vejo, por exemplo, eu falo, não há mal nenhum em ter igreja grande, com sons maravilhosos, com toda essa estrutura maravilhosa, mas com gente lá dentro destruída, arrebentada. Isso aí é que é as pessoas com um afã de querer fazer a igreja crescer, mas está muito pouco preocupado com o ser humano crescer. Então tem gente demais, mas cuidado de menos. Então a igreja, com isso, ela realmente originou aí um descaminho. E eu creio que se Jesus viesse hoje para fazer uma avaliação da igreja quanto instituição, eu acho que tem que haver uma nova reforma. Agora, ele não deixará e não desistirá de nós. Então, quanto igreja, quanto ser humano, quanto gente, quanto pessoa, ele está sempre arrumando formas de nos tratar, de nos cuidar, etc. Então, assim, se eu posso dizer isso, embora eu esteja no ar, eu diria que a igreja, a instituição, anda doente. Se eu pudesse dizer isso. E a gente precisava de verdade, nós pastores, nós instituições, olhar para dentro das nossas instituições para ver até quanto nós estamos sendo instituição de mais, gente de menos, até quanto a gente está preocupado demais com as coisas, digamos, deste mundo do que com as coisas do... Então, assim, a pergunta que você me fez é essa, e aí eu queria estar respondendo, dizendo para você isso. A igreja, na minha opinião, ela, como instituição, ela sofre descaminhos. Eu acho que ainda há muita... politicagem dentro da igreja, eu não estou falando de politicagem partidária, eu estou falando de um querer ficar no lugar do outro, um querer... Eu acho que ainda há muita disputa dentro da igreja, eu acho que ainda é muito... as pessoas querendo cargo, mas sem vida no altar. Eu acho que ainda há uma confusão, assim, essa colcha de retalho que precisa ser tratada. Então, assim, quanto instituição, pastor Eval, eu acho que ela ainda está adoecida. Eu acho que a igreja do Senhor está adoecida. Talvez haja uma preocupação muito maior com a organização do que com o organismo. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Então, o nome da igreja, ou daquela instituição, ou denominação, às vezes há uma preocupação muito maior em colocar essas coisas até acima do Evangelho e até acima do próprio nome de Jesus. Olha, para você ter uma ideia do que você está falando, pastor, esse dia eu recebi uma reclamação de alguém que falou de uma outra pessoa para mim e disse, pastor, mas você está envergonhando o nome da igreja. Aí eu falei, irmão,
envergonhar o nome da igreja não pode não, mas o nome de Jesus pode, né? Porque a pessoa está preocupada em envergonhar o nome da igreja. Isso. E eu disse para ela, gente, você está preocupado, tem que estar preocupado em envergonhar o seu Deus. Mas isso, Lincoln, em relação não ao domingo igreja. que você perguntou aí, tá? Basta ir ao domingo. Bom, as igrejas geralmente não se reúnem só aos domingos, não é mesmo? E a reunião pode ser em qualquer lugar. A igreja se reúne em qualquer lugar. E, às vezes, infelizmente, a maioria vai apenas aos domingos. E alguns escolhem, bom, se eu for de manhã, não preciso ir à noite. Já fui, já fiz a minha parte. Eu me lembro de um musical muito curtinho, quando eu era jovem ainda, que dizia assim, domingueiro nunca queiras ser. No domingo, ele é santarrão. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele não é santo, não. Então, quer dizer, isso é ser religioso, não é ser igreja. Mas isso não é uma igreja adoecida, pastor? Isso não é uma igreja adoecida? Eu não deveria ter aquela vontade de ir à igreja, porque o que eu vou encontrar lá é tão maravilhoso que um domingo só não é suficiente para mim. Mas a igreja está adoecida justamente por falta talvez disso, a gente precisa entender isso. A gente não está, quanto instituição eu falo, a gente não está tão entusiasmado assim com a igreja. E por isso que as pessoas acabam tendo experiências fora da igreja que eles consideram melhores. Mas o que está faltando é o fundamento da palavra, a base bíblica, o fundamento dos apóstolos. Principalmente como acontecia em Atos capítulo 2. Eles dividiam tudo em comum, partindo pão de casa em casa. Entendeu? Havia, na verdade, um comprometimento. Na verdade, eles tinham um temor pelos fundamentos que foi deixado pelos apóstolos. O que está faltando, Lincoln, é o fundamento. Entendeu? A essência, é a base. Porque a gente vê aí, não sei quanto, as igrejas que se abrem aí, a tortas e à direita, aí, pessoas completamente despreparadas, gerando líderes despreparados e causando, infelizmente, essa deformidade. Né? Essa deformidade enquanto igreja. Por isso que as pessoas elas optam em servir a Deus ou nas suas casas ou qualquer outro lugar por causa dos desgastes. Falta o fundamento, a base. As pessoas estão preocupadas em multiplicar. Mas em Atos 2 havia qualidade e multiplicação. Pois é, entendeu? Então não tem, vou multiplicar. A pessoa está muito preocupada em multiplicar e esquece a qualidade. Não. Exatamente. A coisa, ela anda em conjunto. Então, eu bato aqui na tecla, eu quero ratificar a nossa fala aqui, é que a gente precisa viver fundamentos, princípios legais que a palavra de Deus nos traz como direção. Então, em cima da sua palavra, louvor, então, em cima da sua palavra, eu volto à palavra do pastor Merval, do início. Então, sintetiza tudo. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. Nós somos copartícipe desse corpo espiritual. Uma vez, voltando ao início do debate, uma vez aquele espaço físico geográfico ali presente, tirando os fiéis, tirando os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que estão unidos a Cristo espiritualmente pelo seu sacrifício, ali já não está mais a igreja. Ali não está mais a igreja. Então, o que o irmão colocou sintetiza tudo aquilo que a gente vem discutindo, debatendo no bom sentido e trazendo a você esclarecimento bíblico. Né? Nós somos copartícipe do corpo de Cristo, do corpo espiritual de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo, independente do espaço físico geográfico onde nós estivermos. Independente. Tirou a comunidade cristã, tirou o corpo espiritual de Cristo, que somos nós, daquele espaço que foi separado para a igreja, que somos nós, nos reunirmos, ali já não tem mais a igreja. Por isso, pastor, que a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. E não é do mundo. Infelizmente. Justamente. Infelizmente, eu preciso terminar o programa, mas foi uma benção. Pastor Walter, Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor Marcos, muito obrigado. Glória a Deus. Pastor Nerval, muito obrigado. Deus abençoe. Grande Média, Arquimedes, Pastor Arquimedes, Deus abençoe. Valeu, muito obrigado. A você ligadinho, Deus abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.